A Liga de Humanização do curso de Odontologia da Univale promove uma série de atividades de apoio aos acadêmicos para prepará-los para a atuação profissional. A próxima ação será uma palestra sobre hipnose verbal e não verbal, marcada para acontecer nesta quinta-feira, dia 3. Bom, os detalhes a gente confere agora aqui no Viva Voz, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é o acadêmico de jornalismo Wesley Durães. Tudo bem, Wesley? Olá, Lisa. E olá para você que acompanha o programa Viva Voz. Lembrando que você pode participar do programa através das redes sociais, lá no Instagram, no @VivaVozUnivale. E se você quiser acompanhar o que já foi discutido por aqui, é só chegar no canal da TV Univale no YouTube e ver tudinho. Hoje nós estamos com o parapsicólogo e hipnoterapeuta Alex Calon e também com a professora Mabel Phillips, do curso de odontologia da Univale. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Alex, quando a gente fala de hipnose, são vários os sentimentos, né? Então as pessoas ficam curiosas, algumas ficam meio com medo ou não entendem direito. Então, para a gente começar essa nossa conversa, como a hipnose atua sobre uma pessoa? Então, ela atua biologicamente. A hipnose é algo natural do ser humano, tá? Então, na verdade, seria sempre uma auto-hipnose. Nunca eu hipnotizo ninguém, né? Olha. Então, a hipnose é uma auto-hipnose. Então, o que é a hipnose? É a ausência de senso crítico. É quando você não sente vontade de criticar. É quando você se entrega. É quando você relaxa. É quando você não duvida. E ela pode acontecer também quando você leva uma queda. Você entra numa alteração de consciência justamente para preservar a tua vida. Então, por isso que em alguns episódios a pessoa tem sensações que são incomuns, se ela tem, sei lá, um acidente. O desmaio é uma auto-hipnose. Olha, quando a pessoa entendi. desmaia, está numa auto-hipnose. Então, para preservar a vida dela. Então, quando você desmaia, o teu fluxo sanguíneo baixa, né? Então, você vai preservar, se tiver algum corte, então vai deixar de fluir esse sangue, justamente pelo relaxamento que ela promove. E tem uma outra hipnose que eu gosto de citar, que é uma hipnose mais dolorosa, que é a paixão. Quando você se apaixona, você está numa hipnose. Gente, explique melhor. Fale mais sobre isso. Então, até escrevi isso na minha página. A paixão, na verdade, você não tem uma crítica quando você se apaixona. Você não consegue criticar uma pessoa quando você está apaixonado. Certo. Ela é maravilhosa em todos os sentidos. Só quem está de fora que consegue ver os defeitos. Então, quando você entra em hipnose, também não tem essa crítica. Certo. Você aceita todas as sugestões. Ok. Certo dia, eu, em discussão com alguns colegas do curso de psicologia, a gente chegou a conversar um pouco sobre hipnose. E lá tem um colega que ele faz um curso de hipnose, de psicologia também, e ele comentou que a hipnose, você só pode ser hipnotizado se você tem vontade para isso. Não pode haver uma resistência, certo, Alex? Em alguns casos, sim, outros não. Requer muita inteligência para você hipnotizar uma pessoa. Né? Se você tem um treinamento já longo, se você estudou muito a hipnose, você consegue fazer coisas incríveis, mesmo a pessoa não querendo. Tá? Então, assim, hoje tem muitas referências, por exemplo, de bilhete premiado. Isso aí é uma hipnose. É uma autossugestão, a pessoa coloca uma sugestão na cabeça das pessoas. Né? Então, assim, tem muitos casos hoje que você vê que é hipnose. Quando você não consegue raciocinar, você está em transe. Olha só, bem interessante. Agora, deixa eu falar um pouquinho com a professora Mabel. Mabel, qual a importância, então, desse tipo de abordagem, né? Porque o Alex está vindo, então, para fazer uma fala junto aos acadêmicos de odontologia, né? Qual a importância, então, desse tipo de abordagem para os estudantes? Porque no curso a gente viu, né, ao longo da graduação, a preocupação não só com o paciente. A nossa preocupação era acolher bem o paciente de uma forma humanizada. E, com o tempo, a gente viu que os nossos alunos também precisavam de cuidado. Né, um cuidado emocional, mente. Então, a gente tem convidado pessoas assim que podem conversar com eles sobre o autoconhecimento, meditação, que o Alex vai tocar nisso, sobre meditação, e eles estão ansiosos, até curiosos, assim, porque se fala tanto hoje nisso, né, para ter um equilíbrio. Então, eles estão se interessando muito. Eu acho que isso pode ajudar. E eles estão ansiosos mesmo para saber.
Então, acho que é uma boa oportunidade. Legal, com certeza. Interessante. Agora, Alex, nessa palestra você também traz a proposta da hipnose verbal e da hipnose não verbal. Qual é a diferença de uma para outra? Então, a não verbal eu chamo de ressonância. É um disparo psíquico. É quando você influencia uma pessoa justamente observando o corpo dela. Tá? E a verbal é verbal. Aí você diz, fecha os olhos, relaxa, né? Então, assim, eu gosto muito da não verbal, porque a não verbal requer muito talento para você aplicar. Né? Porque você tem que perceber o biotipo da pessoa, como ela raciocina, qual o comportamento dela, qual é a rotina dela, para você levar ela numa hipnose. Né? E sem comando. Olha só. Vou tentar cruzar as duas áreas, então, né? Você está vindo para essa palestra bem específica, para um grupo bem específico, apesar de que está aberto ao público, né, professora? Tá aberto. Mas, de qualquer maneira, você acredita que, de que maneira a hipnoterapia, enfim, essas práticas podem contribuir para a prática de um profissional de odontologia? Certo. A hipnose no odonto é justamente para a sedação. Entendeu? Então, hoje o Conselho de Odontologia, né, já abraçou a hipnose. Né? Hoje a hipnose já é da medicina. Inclusive, teve uma briga na justiça, né? A medicina quis pegar a hipnose para eles. Mas aí eles perderam, porque a hipnose, como eu disse antes, ela não é de ninguém. Ela é do próprio ser humano. Entendeu? Bacana. Então, nós temos uma vibração beta, alfa, teta e delta. Delta é sono profundo. Alfa você usa para estudar, quando você está focado num filme. Certo. Entende? Então, nós atuamos nessas vibrações mentais. E a hipnose sozinha não faz nada. A hipnose é apenas uma ferramenta. Então, ela precisa de muitos respaldos, de muito conhecimento, né? Até mesmo da própria psicologia, da parapsicologia, da psicanálise, da filosofia. Eu tenho um caminhar muito longo. Eu me dediquei a minha vida toda a estudar o comportamento humano. Eu não fiz outra coisa na minha vida a não ser isso. Né? Porque eu sou apaixonado pela mente humana. Né? Bacana. Então, assim, a hipnose é apenas a chave. Certo. Ela abre a porta. E depois você tem que ser uma artista para fazer a decoração interna. Muito bom. Agora, Alex, você é hipnoterapeuta, tem bastante experiência, como acabou de falar nisso, e você tem uma abordagem muito interessante sobre o medo, que naturalmente é sentido pelos seres humanos, e até mesmo numa consulta, né, de dentista, por exemplo, as pessoas sentem muito medo. De que forma a hipnoterapia pode auxiliar em situações que podem gerar medo? Então, o medo é um padrão. É um padrão do desconhecido. Todas as vezes que o ser humano experimenta algo desconhecido, ele vai ter medo. Porque o nosso cérebro, na verdade, tudo que aprendemos vai para o automático. E todas as vezes que você vai experienciar algo que não está no seu mapa, no automático, você vai sentir medo. Então, o que acontece? Quando eu tiro a pessoa do senso crítico, ela esquece o tempo e o espaço. Ela fica ausente do consciente. Porque o que causa o medo é a análise do sistema consciente. Entende? Porque assim, o medo, na verdade, é uma ilusão. Ele não existe. Não existe. Então, quando eu hipnotizo a pessoa, eu tiro ela dali. Por exemplo, a pessoa tá na cadeira. Eu peço para ela, imagina um jardim. Tem um banco? Tem. Senta nesse banco. Fica olhando o jardim. Enquanto isso, o profissional está trabalhando na boca dela. E aí, se você quiser se aprofundar mais, tem um livro chamado Cortina de Ferro, que é um livro muito antigo, que a União Soviética usou na guerra. Então, a parapsicologia e a hipnose já é ferramenta de guerra há muitos anos. Se você entrar no FBI, isso já é usado há muitos anos e hoje ainda também. Bacana. Você falou de uma outra abordagem que também gostaríamos de conversar um pouquinho. Você é parapsicólogo e eu acho que é um outro campo que tem toda uma mística em cima, e, enfim. Explica melhor para a gente qual é a ação da parapsicologia. A parapsicologia ela é reconhecida em 3 países só. Né? Então, ela estuda os fatores paranormais. Certo. Então, pessoas que veem imagens, pessoas que têm disparo psíquico, que quebra vidro, entendeu? Então, assim, a parapsicologia estuda esses efeitos paranormais do ser humano. Tem uma disciplina que vai estudar o quê? O que é milagre, como acontece. Legal. Eu não tenho religião, eu nunca tive religião, justamente por aprofundar muito na parapsicologia. Certo. Porque se existe um fenômeno, eu quero saber a raiz dele.
Entendeu? Então, a parapsicologia, ela estuda esses fatos. É uma disciplina que estuda todo esse comportamento paranormal. O que é paranormal? É aquilo que ainda não temos conhecimento. Então, a parapsicologia vai buscar esse conhecimento. É como a teologia estuda, por exemplo, os milagres. Certo. Então, assim, todos os padres, eles têm uma disciplina de parapsicologia. Sim. Justamente para estudar os milagres, como acontece, entende? Esses fenômenos aparentemente inexplicáveis, né? Exatamente, porque ela sai um pouco da ciência, né? Então, assim, ela é muito mal compreendida porque ela sai da ciência, mas a parapsicologia, eu costumo falar que ela é uma arma, ela é muito perigosa. Porque é um estudo muito minucioso do comportamento humano. Porque essa parte holográfica do cérebro, as pessoas ainda não têm muito conhecimento dela. Toda uma sinapse, quando acontece uma sinapse, acontece ali uma explosão nuclear. Muitos pensamentos saem dali, muitos sentimentos, muitas emoções. E não dá para você mapear isso, porque é aleatório. Entendeu? Então, a parapsicologia estuda muito isso. O que é uma mente parapsicológica? O que é uma pessoa sensível? Essa sensibilidade, ela é boa ou ruim? Mas se você não tiver consciência da sensibilidade, ela pode te matar. E se você tiver consciência, ela pode fazer a melhor pessoa do mundo. Então, o importante é ter consciência Lógico. Do que está acontecendo com você. O medo é uma ferramenta. Todos os nossos sentimentos são ferramentas. Por exemplo, a ansiedade, ela é importante. Por que ela é importante? Porque é uma energia de fuga. Se tem perigo, nós vamos disparar. Agora, se você não tiver ansiedade, o que vai acontecer? Você vai morrer ali. Então, nós temos que ter consciência que tudo que está dentro de nós, que foi criado, é um sistema biológico importantíssimo. Só temos que saber dirigir isso. Né? Eu costumo falar uma metáfora assim. Nós somos um Boeing de última geração, falta piloto. Pois é. Agora, Mabel, essa palestra está sendo promovida pela Liga de Humanização, então, do curso de odonto. Como é que funciona a Liga? No início, ela era mais no sentido de humanizar o atendimento do paciente. Então, eles mesmos, os alunos, organizaram, pediram, a coordenação fez a Liga. Então, a gente chama alguns profissionais da psicologia, da música, já foi, das artes, para dar, assim, um sentimento, uma quebra, né, nessa coisa tão técnica. Certo. Fazer um outro sentido, mais emocional, assim. Então, levar esse aluno para esse lado. E, com o tempo, foi isso que a gente observou, que precisava cuidar deles também. Ótimo. Porque a gente ouve muitas histórias dos pacientes, né? E a gente queria que esses alunos, eles atendam o paciente sabendo a história dele, conhecendo o paciente, o que ele quer, o que ele necessita, o que ele espera do curso. E antes a gente, como eu, por exemplo, dentista, olhava só a boca. Perfeito. Então, a gente ia direto, abria a boca e via dente. Então, não é isso que a gente quer levar para os nossos alunos. A gente quer que ele veja o paciente como um todo, como uma emoção. E muitas vezes a gente até atende pacientes com necessidades especiais. E não é fácil pegar síndromes e cadeirantes, pacientes que tiveram infartos e tudo. Então, assim, entender isso e como tu tratar um paciente desse na boca, que vem aí o medo, a ansiedade. Então, é muito difícil. E eles precisam ter esse preparo emocional. Perfeito. Então, a Liga foi para esse lado. Bacana. O Wesley até falou sobre o medo do paciente, mas e o medo de quem está atendendo? Sim, também. De machucar alguém? Principalmente enquanto alunos, né? Depois a gente sabe que com a experiência, esse medo vai dando, vai ficando um pouco mais tranquilo. Mas nesse início, eles têm muito medo. Medo da anestesia. Claro. Então, assim, para eles é muito difícil. Então, é isso que a gente está tentando colocar nessas cabecinhas, assim, para que eles fiquem mais equilibrados. Maravilhoso. Temos que fazer um intervalinho. É isso aí. Hoje estamos recebendo o parapsicólogo e hipnoterapeuta, Alex Calon, e a professora do curso de odontologia, Mabel Phillips. Programa Viva a Voz de volta, e hoje estamos conversando sobre hipnoterapia com o parapsicólogo e hipnoterapeuta Alex Calon e a professora do curso de odontologia, Mabel Phillips. Bom, o Alex vai dar essa palestra nesta quinta-feira, dia 3 de outubro, aqui na Univale, campus de Itajaí. Como é que vai ser essa palestra, Alex? Todas as palestras que eu dou são vivências, né? As pessoas participam, então vai ter regressão ao vivo, vai ter hipnose ao vivo, catalepsia, né? O que é catalepsia? Catalepsia é deixar a pessoa em um estágio rígido e fazer ela flutuar.
Uau! Como assim? É uma técnica bem legal, assim, que quase todos os hipnólogos aplicam, né? Também foi usada na guerra para controlar a dor e o sangramento. Olha só. E a gente conversando aqui no intervalo, eu perguntei, a Mabel estava dizendo, não, vai ter bastante prática, e ela perguntou para o Alex, você vai hipnotizar alguém? Ele disse, todos. Como é que é isso, Alex? Todo mundo vai ter essas experiências, uns mais, outros menos, mas vai ter a experiência de entrar num estado alterado de consciência e vai perceber os valores disso, porque isso não é brincadeira. Hoje o SUS de São Paulo atende por hipnoterapia, então assim, hoje já é medicina, então é só as pessoas estudarem, né? Se as pessoas estudam, com certeza vão perceber o valor da hipnose. Perfeito. Isso, muito legal. E a hipnose tem uma relação muito forte com a questão da ansiedade e do estresse, como o Alex mesmo contou no bloco anterior. E, professora, a gente sabe que tem muitos desafios ligados à odontologia e também ligados ao estresse e ansiedade, apesar de estamos no século XXI, né? E a gente gostaria de saber quais são os principais desafios da área que geram muito estresse aos profissionais. Aos profissionais, é o próprio atender pessoas, né? Lidar com pessoas gera já esse estresse, né? Eu tenho uma experiência porque eu sou endodontista, né? Faço tratamento de canal, né? Que seria tirar que é o mais a dor. Temido de todo mundo. Então, assim, já entram estressados, os pacientes já entram sob tensão, né? Porque vão ser anestesiados, porque todos acham que vão doer, que vai ter problema. Então, assim, esse estresse é grande nessa área do medo, né? E com os pacientes especiais a gente vê muito isso, porque eles é uma coisa desconhecida, muitos os pais levam ali e tem que contar outra história e não dizer que estão indo para o dentista, porque senão já gera esse estresse que não tem como atender. Então, assim, o nosso maior estresse é realmente o contato com a pessoa e essa troca para atendimento deles, é muito complicado. Ok. Alex, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história com a hipnose, com a hipnoterapia. Qual é o teu campo de ação nesse momento? Conta pra gente. Então, eu tenho uma história, assim, que, na verdade, ela é muito profunda. Eu sou filho de mãe esquizofrênica e pai com transtorno bipolar. E a minha primeira experiência com a hipnose, ela aconteceu naturalmente, sem eu conhecer a hipnose. Uma namorada minha não conseguia ficar em pé perto de mim. Ela caía. Isso chama disparo psíquico. Então, assim, eu não tinha nenhuma noção. Eu tinha 13 anos na época. Olha só. E eu vim depois dos 20 anos que eu vim conhecer a hipnose, que, na verdade, comecei a estudar a hipnose para as vendas. Olha, que perigo! Assim, a hipnose é uma ferramenta fantástica para venda. Olha só. Então, e depois eu tive uma frustração muito grande nas vendas. Não era aquilo que eu queria, buscar dinheiro, só dinheiro. Eu gosto também de frisar, eu tentei suicídio. Olha. Eu tive vários tipos de diagnóstico, porque eu sou dislexo. Eu não consigo ver palavras, só vejo imagens. Olha só. Então, e comecei a estudar como autodidata, justamente para vencer isso, porque hoje a dislexia ainda, a medicina não compreende a dislexia, né? As escolas não estão preparadas para lidar com crianças disléxicas. E eu abracei essa causa. E hoje eu uso a dislexia como uma ferramenta de trabalho importantíssima para mim. Eu entendi ela. Como assim? Explica melhor. Através dela eu posso saber muito da pessoa. Nossa. Se você não fica lendo palavras, você já tem um conceito Exatamente. maior. Eu bato o olho na pessoa, a imagem vem de tudo que eu tenho que trabalhar. Olha, que incrível. Né? Foi até um fato que eu citei com a professora, né? Que eu te olhei e falei assim, você tem uma parte emocional ligada ainda com o teu pai. Então, na hora você tem essa percepção. Veio a imagem para mim. A imagem vem naturalmente. Que né? incrível. E também não deve ser fácil lidar com essas informações A parapsicologia vê isso como sensitivos, né? Na verdade, a parte sensitiva do ser humano foi uma parte roubada. Todos nós somos sensitivos, mas para você controlar uma massa, você tem que tirar essas habilidades da pessoa. Você não pode pensar. Né? Então, assim, é uma coisa mais profunda, isso vem dentro da filosofia. E eu comecei a estudar todos os níveis, né? Dentro da história, filosofia. Fui buscando e me dediquei a minha vida a isso. Eu sempre falo, eu não tenho um outro porquê a não ser isso. Eu não vejo nada mais importante nessa vida, porque o dinheiro é consequência de um bom trabalho. Né? Dinheiro é encantamento. Encantou, você vai ter dinheiro. Então, a minha história ela é muito profunda. Eu estou escrevendo um livro chamado Caminho.
que é o livro da minha história. Certo. Né? E na palestra eu vou falar um pouquinho disso, né? Dos momentos assim, mais difíceis e depois como eu sobressaí. Né? Como eu tentei o suicídio, eu fiquei 12 dias na UTI. Olha só. Né? Devido de perceber os paradoxos da vida e da repetição cotidiana. Você repete todo dia a mesma coisa, e como eu enxergo coisas demais, porque você não pode enxergar. Se você enxerga, você se frustra. Então, eu enxergo, e eu me frustrei. Eu falei, isso é uma idiotice. Para que tudo isso? Exatamente. E não foi num momento de depressão que eu tentei suicídio, de maneira alguma, e nem de ganho secundário. Na época eu dançava, eu sou professor de dança. Que bacana. Eu tenho uma parte da arte muito forte em mim, eu sou escultor, sou pintor e professor de dança. Então, eu disse para as pessoas, hoje é o último dia que eu vou dançar. Aí, vai parar de dançar? Sim, vou parar de dançar. Então, foi naquela noite que eu apaguei. Mas aí nasceu, depois da tentativa, foi maravilhoso, porque aí eu falei, poxa, agora eu vou dar vida para a vida. Eu vou ajudar as outras pessoas que teve esse mesmo comportamento que eu tive. E quando a pessoa fala para mim que vai suicidar, eu bato o olho nela, eu já sei exatamente o que está acontecendo na cabecinha dela. E eu sei auxiliar ela. Certo. Por isso que as experiências são muito importantes. Eu uso muito a palavra guerreiro, porque o guerreiro é aquele que percebe, aquele que está sempre ligado aos sentidos. Os sentidos estão percebendo totalmente a realidade, né? Então, assim, a minha vida foi cheia de experiências. Inclusive, a minha mãe, né, hoje ainda está nesse quadro de esquizofrenia, e eu tive o mesmo diagnóstico. Quando eu recebi esse diagnóstico, eu falei assim, não, eu não sou esquizofrênico. Certo. Né? E me dediquei a essa área, justamente por aí. Então, hoje estou cercado de pessoas fantásticas, né? Então, as coisas acontecem de uma forma muito natural na minha vida, e resolvi nunca trabalhar. Eu nunca pedi emprego e nunca preenchi um currículo. Eu nunca trabalhei para ninguém, a não ser para mim. E vim de uma família muito pobre. E aí, como é que é a sua prática em Hoje eu tenho relação a consultório, tudo isso? né? Hoje eu tenho consultório, e palestras, vivências, né? Atuo em várias áreas hoje dentro. Então, assim, estudei muita medicina oriental, xamanismo, Ayurveda. Então, você vai estudando, você vai buscando esses conceitos antigos, e nós estamos voltando para o orgânico. Não sei se vocês estão percebendo, a gente está voltando para a terra. Claro. Né? Hoje o orgânico se tornou coisa de luxo. Então, quer dizer, eu fui criado em fazendas. E hoje eu moro dentro de uma reserva de 50 hectares. Então, eu moro dentro de uma reserva maravilhosa. E eu percebo, a natureza nos dá tudo. E tem uma coisa que eu sempre falo. O produto mais caro da agora, já, imediato, vai ser paz. As pessoas vão pagar fortunas, e como já está pagando, para ter paz. Verdade. Né? Muito importante. Muito interessante. Alex, você comentou ali da hipnose como ferramenta de combate ao suicídio, certo? No mundo em que foi divulgado ultimamente pela Organização Mundial das Nações Unidas que o número de pessoas com depressão aumentou em 18,4% nos últimos 10 anos. Então, é algo realmente alarmante. Com esse quadro, alguns especialistas em hipnose sugeriram que as técnicas hipnoterapêuticas podem ajudar a reduzir gradativamente esses números de suicídios, principalmente por depressão. Você, como disse, concorda com isso, né? Como que você pode abordar isso com uma pessoa que está precisando de ajuda? Como que você vai remeter para ajudar ela? Todas as vezes que você relaxa, você entra no estágio hipnótico. Então, baixou a tua vibração, abaixou o senso crítico, você vai ter mais consciência daquilo que está acontecendo com você. Você vai ter consciência da sua história, que eu chamo isso de linha do tempo. Então, você vai ter consciência de toda a sua linha do tempo. O que aconteceu comigo? O que eu ouvi? O que eu enxerguei? O que eu senti? Qual a visão que eu tenho do papai? Qual a visão que eu tenho da mamãe? Quem são esses dois personagens na minha vida? Porque a criança, até os 9 anos, é uma esponja. Ela só absorve. Depois, você vai ter que trabalhar com isso, né? Porque é a sua base cognitiva, é a sua estrutura de base. Mas, para ver que o índio faz isso muito bem. O índio se preocupa muito com a primeira idade do índiozinho. Por quê? Porque ele sabe que ali é muito importante. Se colocar coisa ruim ali, vai afetar quando ficar maior. Né? Por exemplo, o Dalai Lama, por exemplo, que se vocês quiserem estudar a história do Dalai Lama, ele foi criado numa redoma de proteção para não ser influenciado por nada negativo, para ser o Dalai Lama hoje. Um escritor profundo, um filósofo profundo. Então, a hipnose ela é muito importante nisso, para você fazer a pessoa relaxar
e ter uma reflexão. Tá, eu tô com vontade do suicídio, por quê? Qual é? Suicídio vem da frustração. Frustração leva para depressão. É meio um efeito dominó. Por todas as vezes que você fica frustrado, você vai experimentar um nível de depressão. Então, assim, hoje eu tenho uma consciência um pouco diferente da vida. Eu não busco mais nada, eu não tenho expectativa. Eu vivo cada momento. O momento se abre, eu atuo. O momento se fecha, eu paro. E nós estamos numa corrida muito louca. Toda disputa, alguém tem que perder para outro ganhar. Então, assim, eu sou muito polêmico, eu gosto de ser polêmico, né? Porque eu acho que é legal ser polêmico, assim, no sentido de você vir nessa terra e fazer alguma coisa. Ficar na história, né? Por isso que eu gosto muito da Dercy Gonçalves. Eu acho que aquela mulher viveu 100 e poucos anos, não é à toa. Ela era polêmica, sincera, e eu gosto de ser transparente também. Às vezes as pessoas perguntam para mim, eu quero saber um pouco de você. Eu falo assim, não precisa nem saber, não precisa nem procurar. Me pergunta que eu te falo. É a melhor coisa, você ser transparente. Eu acabei de escrever agora esses dias que a gente ofusca um pouco de verdade e um pouco de mentira. O ser humano é sempre assim, é um jogo psicológico, né? Aliás, você está falando em escrever, você tem um site, né? Nós estávamos olhando. Deixa para o pessoal que está ouvindo a gente. É então. O Alex Calon, né? É Alex Calon Carvalho. Legal. O Alex é com KS, com né? KS, Calon com K, 2 L's, O, N. Bacana. Poxa, já está terminando, tem muita pergunta para fazer, mas tem a palestra, né, Mabel? Como é que faz para se inscrever, então? Então a palestra é só entrar no sistema ELIS, né? E lá se inscrever, que se chama hipnose verbal e não verbal, né? Na verdade, para quem está fora da Univale, então também entra no site da Univale. Entra no site da Univale e no sistema ELIS. Ali sistema ele vai ELIS. conseguir, porque tem todas a relação, né? As relações de palestra, tem o curso de odontologia, ele vai entrar nesse sistema. E já tem gente de fora entrando, por isso que a gente Claro, sabe. bacana. E, inclusive, nós estamos aqui fazendo esse programa na segunda-feira, então as inscrições encerram hoje, é isso? Não deveria. A gente vai estender um pouquinho, porque o curso é na quinta. Isso. Né? Então ainda estão dá tempo abertos. ainda de segunda, então tá terça, ainda dá tempo de se inscrever. Perfeito, então. Tá bom? Gente, muito bacana. Dá para fazer mais uma pergunta, Wesley? Então, sobre uma última abordagem mesmo que vai ter lá na palestra, que é a questão da criatividade, né? Que eu acho que é importante a gente frisar que a criatividade hoje em dia, as pessoas andam comentando que está em falta. Só que a criatividade é nata do ser humano, né? Então não tem como estar em falta, só é pouco exercitado. Como é que você aborda a criatividade, Alex? Então, como você falou, a criatividade é natural. O problema hoje é a maneira que você aborda e bloqueia as pessoas a não ser criativas. Entendeu? A educação hoje é péssima. Por quê? Não pode. Não pode. E não pode. Você nunca pode nada. Entende? Mas é uma consequência dos nossos pais, que são vítimas de uma outra educação. É um efeito dominó. Então, eu sempre digo, alguém tem que cortar essa corrente. Eu sou pai. Então, eu observo, entende? Então, é uma maneira de você falar com o teu filho para não usar o celular. Uma maneira inteligente, uma maneira que faça ele pensar. Não que você bloqueie ele. Porque, às vezes, ele está estudando no celular, às vezes não está fazendo nada de ruim. Você vai lá, bloqueia, e se ele está estudando, ele vai se sentir ofendido com aquilo, porque ele não está fazendo nada de ruim. Então, o legal é você observar. E aí, fazer um trabalho bem feito. Mas estamos muito longe de ser inteligentes. Estamos muito longe. Uau! Vamos agradecer, então, a participação da professora Mabel Phillips, do curso de Psicologia. Obrigada, professora. Eu que agradeço a oportunidade. Também agradecer a participação do parapsicólogo Alex Calon. Obrigada. Obrigado a você e eu que agradeço a oportunidade. E lembrando, então, dia 3, quinta-feira, a palestra aqui vai ser aonde exatamente, professor? No curso de odontologia, por enquanto, né? Dependendo do número de inscrições. Aqui no campus Itajaí. Na sala, no C5, o nosso bloco, a sala 307. Então, por enquanto. Quem sabe aumenta e a gente vai para o espaço maior. A gente vai ter que espaço maior. Obrigada, gente. Fechamos mais um, então? É isso, fechamos. Um papo muito interessante aqui hoje. E lembrando que se você quiser mandar alguma sugestão para o programa Viva Voz, chega ali no Instagram, no @VivaVozUnivale, mande sua mensagem, que a gente agradece. Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau.